vamos seguindo em frente. E trazendo sempre a figura de Jesus. O nosso mestre maior, com quem contamos em todos os instantes. Como é bom ter Jesus conosco e sentirmos que realmente Ele está nos acolhendo em todas as situações. Então, agradecemos ao Mestre pela orientação, pelo ensinamento, pelo carinho, pelo abraço, por tudo o que Ele faz por nós. Então, vamos seguir em frente, sempre seguindo em frente, para que a gente possa fazer o melhor, à luz daquilo que Jesus nos deixou. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Sidoca está aí. Nós vamos falar hoje causas e efeitos, né? A lei de causas e efeitos. Mas nós vamos começar a ler um trecho muito antigo, muito antigo. Está no livro de Gênesis, da Bíblia, capítulo 3. Vejam só. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Isso que está narrado lá, né? Óbvio que é uma alegoria, maravilhosa, maravilhosa, mas é uma alegoria, sem sombra de dúvida, né? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás, Adão? E Adão disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste, a mulher que você me deu, Eva, a mulher que você me deu por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, a Eva: Por que fizeste isso? E ela responde: A serpente me enganou e eu comi, né? Isso aí é para mostrar o jogo de empurra-empurra que desde o início da humanidade acontecia. Como é difícil assumirmos as nossas responsabilidades, né? Imputar a própria culpa aos outros é prática super antiga, super antiga. Aliás, isso acontece desde que o homem surgiu na Terra. Aconteceu algo errado, alguém que fez. E quando acontece algo certo, fui eu que fiz, né? Então, isso porque é difícil para nós assumirmos a culpa, mesmo daquilo que nós mesmos fizemos, né? Então, nós perguntamos: e hoje em dia, como as coisas acontecem com relação a isso, de assumir ou não assumir responsabilidades pelo que fez? Culpamos o diabo, coitado, é tudo para cima dele. Não, mas também em cima de Deus. Culpamos Deus, culpamos os outros, culpamos a sorte. Então vamos pensar no dia a dia no qual vivemos, né? Para as coisas que fazemos, estamos sempre aguardando um feedback. Tudo aquilo que a gente faz. Um feedback, um retorno, uma avaliação, né? Então, sempre ficamos. E o feedback são as informações sobre o andamento de uma coisa, de uma tarefa que nós fizemos. Então, queremos o feedback para saber se precisa de algum ajuste, se o sistema melhorou, se está dentro da normalidade, se é preciso modificar alguma coisa, se está dentro de nossas condições financeiras, se tenho capacidade para realizar
a tarefa, né? E precisamos disso sempre. Então nós sempre precisamos desse retorno, desse feedback. Uma empresa que produz um determinado produto, tá? Está sempre pedindo ao mercado uma avaliação do seu produto. Eu quero saber como é que está o meu produto, como que o mercado aceita ou não o meu produto, né? O produto atende às expectativas do cliente? Há algo que poderia ser melhorado nesse produto? É preciso divulgar melhor esse produto que essa empresa fabrica? E quando algo foi mal executado, com defeito, por exemplo, né? Colocando em risco os seus clientes, por exemplo, uma empresa que fabrica automóvel. Saiu alguma coisa errada na produção que coloca em risco o cliente. Vamos chamar para um recall. Chama de volta o cliente, vamos arrumar. Então, recall é como se fosse um pedido de desculpas ao cliente acrescentado da correção da falha, do erro praticado. Não basta só pedir desculpas. Olha, pessoal, me desculpa, o sistema de freio está ruim, possivelmente seu carro não vai parar, né? Estamos pedindo desculpa. Tá, e aí? Ele vai se matar? Não. Eu estou pedindo desculpa, mas agende conosco que nós vamos substituir esse sistema. Então, recall é pedir desculpas e corrigir. Ainda, outros objetivos. Fazer sempre um produto melhor. Sempre melhor. Ter sempre o melhor atendimento. Tomar alguma atitude para que isso aconteça. Fazer reajuste, lançar produtos novos, mais atrativos, melhorar a divulgação. A empresa sempre procura fazer isso, né? E nós, quando dirigimos um carro, nós estamos com o nosso carro aí, na estrada, não importa onde. Temos no carro o computador de bordo. Está lá o computadorzinho que aparece lá no painel, né? Sempre passando informações sobre a situação geral do veículo. Está tudo em ordem? Não acendeu alguma luz que não poderia? Esse computador de bordo nos alertando para eventuais problemas, para que façamos os devidos ajustes e que não aconteçam acidentes conosco e com os outros, né? Não é só conosco, com os outros. Não quero machucar ninguém, não quero me machucar, não quero machucar ninguém, óbvio, né? Então, e com o espírito? O que acontece? O que acontece com o espírito? Acontece rigorosamente o mesmo. É o mesmo. Todos temos uma rota, um objetivo, um produto final que se chama evolução. Paulo de Tarso, o grande Paulo de Tarso, disse assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Já falou. Olha, aquilo que ficou para trás, errado, complicado, olha, já joguei para trás. Eu estou olhando à frente. Eu quero me melhorar na frente. E aí a pergunta: será que, isso é para todo mundo responder, tá? Estamos, todos nós, no roteiro certo? Será que estamos? Ou estamos nos desvios da rota? Como é que é? O pecado, o equívoco, porque pecado é uma coisa terrível, né? Eu não aceito essa palavra pecado. O equívoco sim, né? Significa desvio de objetivo. Quando eu cometo aquilo que as igrejas falam em pecado, eu desviei do objetivo, que é ser melhor, né? Desvio do roteiro divino, traçado para que todos nós possamos seguir para frente, para diante, na direção do Pai. Deus nos deixou meios de alerta
para quando estivermos caminhando por esses desvios. Fugimos da rota, saímos do melhor caminho. Deus deixa aí o sinalzinho aí, opa, presta atenção, presta atenção. Se estamos na direção errada, encontramos, por exemplo, sofrimento, encontramos dor, dificuldades várias, inimigos, saímos do roteiro, não estamos no melhor roteiro. Só que Deus é como o nosso computador de bordo, né? Nós temos um computador de bordo chamado Deus. Olha que chique, né? Ele age através das leis, leis divinas. Por quê? Essas leis que vigoram em todo o universo, porque o universo é a casa do nosso Pai, todo esse universo infinito. Então, ou cumprimos essas leis e seguimos felizes em frente, sem sobressaltos, sem aflições, ou descumprimos essas leis e sofremos, agredimos, somos agredidos, amealhamos inimigos. A gente vê quantos que fogem do básico dessa lei. Não consegue amar ninguém, ofende a todo mundo, agride a todo mundo. Então, ele vai encontrar o que diante da caminhada dele? Dor, sofrimento, tristeza. Olha quanta coisa, né? Então, vamos pensar na nossa vida, cada um de nós, tá? A nossa vida é uma sucessão constante de acontecimentos, de encontros e desencontros, de situações até aparentemente inexplicáveis, aparentemente, tá? Porque o homem, quando não busca um entendimento maior, ele vai ficar nessa aparência. Por que acontece isso comigo? O que eu fiz? Calma, você fez. Então, diante disso tudo, muitas vezes sentimos-nos como vítimas diante de um carrasco implacável. Sentimos-nos impotentes diante de um destino cruel e irracional. Que complicação, né? No universo, nesse universo infinito, tudo está intimamente relacionado. Está tudo relacionado. As coisas não acontecem por acaso. Numa sequência de ações que desencadeiam reações. Aquilo que eu faço vem algo no sentido contrário, né? De igual intensidade. Deus é infinitamente justo e bom. E nada ocorre que não seja seu desígnio. Então, vamos pensar bem, nós estamos falando da lei de causas e efeitos, que muitas pessoas não compreendem. Isso aí, imagina, é o que explica tudo em termos da nossa caminhada, aquilo que estamos passando, as dificuldades que encontramos, a luta que empreendemos, o caminho que estamos tentando seguir, vem tudo em razão dessa sequência de acontecimentos na nossa vida. Deus, como falei, é infinitamente justo e bom. Nada ocorre que não seja da sua vontade, do seu desígnio. Lembramos da frase, tem uma frase que muita gente usa: não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Que não é, na verdade, nenhum versículo bíblico, não é, né? Apesar de muita gente entender que é, não é, não está na Bíblia isso. Aliás, curiosamente até, essa frase tem grande semelhança com um verso do Alcorão, o livro sagrado do Islã, tá? Na sexta surata, capítulo, versículo 59, Maomé escreveu assim: ele sabe o que há na terra e no mar, e não cai uma folha sem que ele disso tenha ciência, né?
Então é uma expressão válida, não importa se é da Bíblia, se é do Alcorão, não importa. É válido, porque é uma grande verdade. Então é uma expressão válida para exemplificar a providência de Deus em tudo. A providência de Deus significa que Ele governa todas as coisas. Todas estão direcionadas por Deus. De modo que nada acontece por acontecer e nada foge do seu controle. Ah, Deus esqueceu de mim. Não esqueceu não, de forma nenhuma. Deus está me punindo. Mentira, Deus não faz isso. Não faz o menor sentido. Portanto, ideias como o acaso. Ah, isso aconteceu por acaso com ele. Não é por acaso. Não é por acaso. Tá? Ou a sorte. Também não é questão da sorte ou azar, né? Isso é tudo equivocado. E não importa se sejam grandes ou pequenas essas coisas. Para Deus tudo é grande, tudo é grande. Na criação dele, tudo é importante, tudo é grande. Vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 29 e 30, quando Jesus disse assim: não se vendem 2 passarinho simples, pequenininho, por um ceitil. Né? É uma alusão à insignificância dos pássaros, que eram vendidos por alguns centavos. O passarinho é tão simples que é vendido por alguns centavos. E nenhum deles, Jesus continuou falando, só para corrigir, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Nenhum passarinho cai na terra, morre, sem que seja a vontade do Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Vamos seguindo. Então, tudo, rigorosamente tudo está encadeado através das leis divinas, que são imutáveis. Não tem como revogar. Ah não, nesse momento aqui essa lei não vai aplicar, Deus vai pedir para que, ou vai fazer, para que eu seja poupado de determinada coisa. Não, ele não fica brincando. Não fica brincando de lei. Para esse eu faço, para aquele não, esquece. Ele é justiça total. Então são leis que vigoram em todo o universo. Não existe então mais o Deus que fica vigiando cada atitude nossa, para depois nos punir. Olha, fulano fez isso, fulano xingou o amiguinho, olha, o rapaz fez tal coisa. Ele não fica olhando isso. Ele vai ficar olhando para depois nos punir, apontando o dedo. Que absurdo, né? É absurdo. Todos os espíritos, todos, encarnados e desencarnados, estão submetidos às leis naturais que governam todo o universo. São elas: a lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, por fim, a lei de justiça, amor e caridade. Tá? Então, veja o que a espiritualidade nos apresentou no livro dos Espíritos. Veja a beleza. Isso está na pergunta 963 do livro dos Espíritos. Quem quiser procurar, 963, tá? A pergunta é: com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa com cada homem? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha, a seus olhos, alguma importância? Nós somos pequenos, né? Então, será que ele vai ficar apontando, olhando cada detalhe? Então, a resposta é: Deus se ocupa com todos os seres que criou. Todos. Nós falamos dos passarinhos, né? Ele se preocupa com todos os seres que criou. Por mais pequeninos que sejam, nada para a sua bondade é destituído de valor. E aí na pergunta seguinte, 964, ele diz assim, ou a pergunta é essa:
Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Quando a gente era criança, ficava pensando, meu Deus, eu preciso me justificar com Deus. Por quê? Porque eu atirei uma pedra num passarinho. Não devia ter atirado, óbvio. Mas aquilo chega a ponto de fazer com que você se desviasse de Deus? Não atire de novo. Pronto. Então a gente se preocupava com detalhes, com coisas tão pequenas, né? Então a pergunta é, esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele, para o Pai? E a resposta é, Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. As leis dele regem todas as nossas ações. Se as violais, vossa é a culpa, não dele. Você violou uma lei, a culpa é nossa. Eu não devia ter violado a lei. Indubitavelmente, ainda é resposta da espiritualidade, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, você foi guloso, vou te punir. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Descumpriu a lei, saiu do equilíbrio, né? A gula. E aí? Você vai sofrer, meu amigo, vai sofrer. Eis aí, continuou a espiritualidade, eis aí, a punição é o resultado da infração da lei e assim é tudo, rigorosamente tudo, né? Uma nota que tem aqui, todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus, todas. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Foi pequeno, mas foi uma violação, né? Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Então não importa qual o grau, né, de culpa, qual o grau de infração, culpa também é outra palavra terrível, qual o grau de infração a essa lei. Mas foi tão pequenininho, e daí? Foi contra, não devia ter feito, né? A lei divina, nada escapa dela. Na terra, a justiça divina escapa. E como escapa, hein? Como escapa. Depende da pessoa, depende de uma série de coisas. Esse aqui eu pulo, esse aqui não pulo, tá? Então, a dor, o mal, os problemas derivam do descumprimento das leis. Apenas isso, né? E tudo vem da falta de amor e respeito para consigo mesmo, para com o próximo, para com a natureza. Nós agredimos a natureza também e deixamos passar. Então, mal comparando, em cima de algo que eu já falei um pouquinho antes, eu adoro feijoada. A Cida faz uma feijoada fantástica. E aí ela fez a feijoada. Eu, sentado à mesa, comi um prato. Nossa, como tá boa. Mais um prato. Tá ótima. Mais um prato. A quarta vez. A quinta vez. E aí? Ao final eu estou com uma dor de estômago terrível. A culpa é de quem? Da Cida que fez a feijoada? Ou no restaurante, o garçom que serviu? O cozinheiro que elaborou o prato? Ou o dono do restaurante? Não, nada disso. Nós somos os culpados. Então, a falta de humildade, de respeito,
de solidariedade, de preocupação com o semelhante, é demonstração da força do egoísmo e do orgulho aqui dentro de nós, né? Quando não nos preocupamos com os outros, não tenho solidariedade, não tenho respeito, não tenho caridade com o planeta, faço as coisas de qualquer jeito, fazendo dessa forma, eu vivo só para mim. Eu jogo lixo na rua, vai cair no córrego de alguém, no meu não. Eu moro num lugar alto, não faz sentido, né? Tá? E quando nós fazemos isso, isso acaba gerando conflitos, porque fere o outro, machuca o outro. E não deveríamos fazer isso, né? Olha, existe uma velha lei, não sei se já ouviram falar. Ela é conhecida como Lei de Ouro, ou Lei Áurea, né? Que não é observada por muita gente. Tudo que eu falar aqui, vocês vão ver que é tudo que Jesus falou. Só que tudo isso que eu falar foi dito bem antes de Jesus, tá? Então diz assim: incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, a lei áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Então, trazida por emissários de Jesus, bem antes dele vir pessoalmente. E aí ele fala: diziam os gregos, antes de Jesus, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez os outros o que desejava para si. Esse também. Doutrinavam os hebreus antes de Jesus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Viram? Né? Então, na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo, bem antes dele vir pessoalmente aqui. Profetas, administradores, juízes, filósofos, porém, procederam como instrumentos, eles todos, mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Alguns tinham uma sintonia maior, outros não tinham uma sintonia tão forte, né? Cada um falou aquilo que trouxe. Agora ele complementa: com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, plenitude de abnegação e de amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Como é importante, né? Então, por isso que nós falamos que Jesus é um erro, um equívoco da humanidade que fez isso, né, há muitos séculos atrás, quando o cristianismo escapa um pouquinho da sua pureza e vai parar no colo de uma religião. E ali ele vira, Jesus, um produto daquela religião. Fica fixo na religião. Então, Jesus não veio para ser de religião. Jesus não veio para ser propriedade de um católico, de um evangélico, de um espírita, de ninguém. Jesus veio para nos ensinar as coisas melhores para a vida total, em todos os aspectos.
E nós, muitas vezes, né, negligenciamos. Ah, não, se está dentro do centro espírita, aí eu presto atenção. E lá fora? Ah, lá fora eu faço de qualquer jeito. Não, Jesus está lá fora também. Eu estou na igreja. Ah, eu faço a caridade para aqueles que são da igreja. Aí, e aquele que tem fome e que é de outra igreja, morra de fome? Não, não faz sentido. Jesus não veio para ser propriedade de nenhum segmento religioso. Ele veio para um mundo, para todas as situações. Então, se o mundo observasse os seus ensinamentos morais, né, e colocasse em prática em todas as atividades rotineiras, o mundo seria outro. Não estaria no caos que está, de forma nenhuma. Vamos ver? Se nós trouxéssemos a humanidade o ensinamento de Jesus para o nosso dia a dia, todo mundo, não importa se tem religião, se não tem, se é ateu, não importa, né? Mas todo mundo observando essa orientação de Jesus. Então aí a gente iria ver que o quilo passaria a ter 1000 gramas. Por quê? Porque muitas vezes o quilo não tem 1000 gramas, não. A gente dá uma tapeadinha, vende 900 como se fosse 1000 e lesa o outro. O metro, ele teria sempre 100 centímetros. Ah, na loja, eu vou comprar um tecido. O vendedor, olha, está aqui 1 metro, estica o centímetro e na hora de cortar, sem querer, o metro vem um pouquinho para cá e ele corta 90. Terrível, né? Cercas que dividem, por exemplo, propriedades rurais, né? Não mudariam de lugar sem querer, né? Para que a minha propriedade ficasse maior e a do vizinho menor. Não aconteceria isso. O tombo de alguém na rua não me levaria a rir dele, me levaria a ajudá-lo. Aquele troco que foi dado errado. Ah, o coitado do caixa deu troco a mais para você. Ele seria sempre devolvido. Então, coisas que a humanidade precisaria fazer, independente de qualquer segmento religioso. Ah, não, se eu sou espírita eu faço. Se eu sou ateu eu não faço. Não. Então, resumindo isso tudo, vamos lá. O ponto mais alto da lei divina que Jesus nos revelou, vamos lá. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei. Que lei? A lei divina. Do respeito, da caridade, do amor. Toda a lei depende disso. Amar o próximo para fazer para ele aquilo que você gostaria que ele fizesse para você, né? Então, não há punição, não há punição pelas falhas que cometemos. Não há punição. Apenas reajustes. Por isso, causas e efeitos. Reajuste. Ajustar aquilo que não foi feito bem, né? De maneira boa. Contrário, por exemplo, ao que entendíamos no passado com relação àquelas medidas punitivas. O inferno. Não tem. Agora trate de consertar, né? Vamos fazer o melhor, vamos aprender, vamos nos colocar à disposição do próximo, com amor, com respeito, com carinho, com caridade. Então, tem um objetivo pedagógico. Por exemplo, a lei de causas e efeitos. É pedagógico, é para a gente aprender. Ah, errou? Aprenda, não faça de novo, tá? Então, nós vamos ver que o espírito mais consciente, mais evoluído, ele
vê se não acontece com você, ele se incomoda com pequenos desvios. Então aquele espírito que já está galgando posições melhores, ele se incomoda com pequenos desvios. E como se incomoda? Ele se antecipa aos grandes abismos. Ele não quer cair no abismo. Aquela questão do fogo do inferno é um fogo mental, né? Eu não quero ficar com a consciência pegando fogo. Então, querem ver como acontece com vocês? Eu, por exemplo, acho, às vezes nem é certeza, vocês acham que não trataram com atenção uma pessoa. A pessoa veio conversar com vocês. E você, foi falar com outro e largou a pessoa sozinha. E aí? Quando você para e pensa, fala, meu Deus, o que eu fiz com ela? Desprezei. E às vezes foi tão sem querer, e às vezes nem aconteceu, né? Enquanto você não busca uma oportunidade de estar com ela, de abraçá-la, de falar, tudo bem com você, está tudo em ordem? Está tudo em ordem. Bom, não ficou mágoa, então acho que não aconteceu mesmo, tá? Por quê? Porque quando o espírito começa a entender melhor a sua caminhada, ele não quer esse fogo aqui dentro, esse fogo do inferno, né? Então, mais consciente, ele quer fazer as coisas da melhor forma possível. E aqueles menos conscientes, aqueles espíritos que ainda estão assim, um pouquinho abaixo, tá? Um pouquinho abaixo. Eles se incomodam apenas quando acontecem grandes desvios, por exemplo. Faz qualquer coisa, tudo bem, deixa aí, tá? Agora, quando a coisa é muito grande, aí pode ser que ele desperte, tá? Mas normalmente deixa seguir em frente. E aí vem depois, quando começa a se conscientizar, vem o fogo eterno, né? O fogo mental, que não é eterno, óbvio, né? Então, são os grandes incêndios que aquela pessoa tem que debelar, tem que acabar com aquilo. Então, a reencarnação, maravilhoso esse instrumento da reencarnação, que as pessoas insistem, muitos, em não entender, que é um absurdo, né? É uma punição, eu tenho que voltar para corrigir. Que punição o quê? A reencarnação te dá a oportunidade de corrigir. Você não está sendo punido, não, você está vindo para corrigir. É maravilhoso. Por isso que Deus não perderá um único dos seus filhos. Estamos retornando para corrigir aquilo que não ficou tão bem feito, né? Bom, voltamos então com a reencarnação, voltamos ao palco, né? Para encontrar vítimas, algozes, e os encontramos nos círculos, às vezes, bem mais próximos de nós. O lar, por exemplo, é tão comum encontrarmos pessoas que amamos no seio do lar, pessoas que odiávamos no seio do lar, que ela nos odiava no seio do lar. Por quê? Porque é ali que acontecem os grandes ajustes. Imagine você não gostar de alguém e de repente esse alguém vem como seu filho e ali nos seus braços, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo seus beijos, seu carinho, e você faz tudo isso por ele. Se for preciso, dá tua vida por ele. E ele era teu inimigo. Quando você partir dessa, chegar do outro lado, muito possivelmente você vai falar, puxa vida, que beleza essa tal de reencarnação. Me aproximei dele, eu tenho ele agora como um irmão para mim. Isso é fantástico, maravilhoso. E tudo isso, tudo, acontece de forma natural, planejada, justa. Explicações para as dificuldades podem estar também em outras vidas. Mas eu não fiz nada, por que eu estou sofrendo agora? Você teve outras vidas. E nas outras vidas? Aqui encarnado, borracha na lembrança.
a gente não tem lembrança. Voltando, a gente recupera, né? Então, orientações. Olha só, nos evangelhos e nas cartas. Vamos ver aqui. Diz aqui Paulo, na carta aos Gálatas, ele diz assim: porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Imagine se o homem semeia ódio, desprezo e desencarna e morre. E agora? Ele vai colher como? Ele vai voltar para colher, para semear melhor. Em Mateus, então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, falando para Pedro, né? Pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Eu só tenho uma restrição à espada, tá? Evangelho de João. Retorquiu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, equívoco, erro, fica melhor, é escravo do pecado, do equívoco, do erro. Eu cometi, eu sou escravo dele. Eu tenho que tratar de desfazer dele. Marcos 2, versículo 5. Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Ele havia resgatado tudo. Resgatado através do sofrimento que ele havia tido naquela encarnação em razão dos equívocos praticados na anterior. Limpou o perispírito. Tá legalzinho. Respondeu ela, a mulher adúltera, tá? Ninguém, Senhor. Jesus perguntou, né? Mas e aqueles que te culpavam, te agrediam? Onde eles estão? Estão aqui? Não, ninguém, Senhor. Ninguém. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno. O que você tem que fazer, mulher? Vá e não peques mais. Não erres mais, para não se tornar escrava dos teus erros. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 5. Esse aqui é lindo, porque quando nós falamos que cometemos os erros e as pessoas não entendem bem. Cometi erro, eu tenho que vir. Eu matei alguém, tenho que vir aqui para alguém me matar. Nada disso. Pedro, de uma forma tão sábia, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, ele disse assim: porque o amor cobre a multidão de pecados. O amor. E Jesus já falou disso, né? Jesus disse: olha, o homem, ele colocou à frente de tudo, de forma equivocada, o ensinamento de Jesus pautado na justiça. É a justiça. Vai para o inferno, vai isso, tal. Prende a pessoa. Não dá a ela liberdade de viver e de corrigir. Ela está sempre condenada, né? Carregamos isso de tantos séculos. E aí Jesus disse: não é bem assim, não. Vamos ver o primeiro mandamento que eu deixei. Amar. É amar. Não é julgar, condenar, executar. Não, nada disso. Amar. Então, se cometi algo pesado contra alguém, até nessa aqui, tá? Eu machuquei violentamente uma pessoa. Ela vai vir e vai me devolver. Vim aqui para me matar, não sei o quê. Eu paro, penso, falo: meu Deus, o que eu fiz? Dou um jeito de chegar nela e falo: olha, meu irmão, me desculpa, caiu a ficha agora, nunca devia ter feito isso. Então, eu te amo, não devia ter feito, quero corrigir, né, aquilo que eu provoquei de ruim na sua vida, quero corrigir agora. E se a pessoa entende e aceita, o amor cobriu a multidão de pecados. Como é bonito, né? Como é interessante. E aí, para encerrar, eu vou ler aqui um texto que fala de um juiz reto. Um juiz que tinha dentro de si a consciência
da justiça divina, tá? Então, todos erramos, mas o mundo não pune a todos. E muitas vezes passa a mão na cabeça daquele que é mais poderoso e bate naquele que é menor. Preste atenção. É o juiz reto. Ele diz assim: ao tribunal de Eliaquim, era um juiz, né? Juiz respeitável e sábio, compareceu o negociante Jonathan. Era um negociante rico, arrastando consigo Zorobabel, que era um miserável mendigo. Então nós temos Eliaquim, o juiz, temos Jonathan, o rico, negociante, e Zorobabel, o mendigo. Este homem, falou o negociante, né? Ele se reportava a Zorobabel. Clamou o comerciante Jonathan, né? Furioso: impingiu-me um logro de vastas proporções, falou Jonathan. Zorobabel me causou um prejuízo enorme. Vendeu-me um colar de pérolas falsas por 5 peças de ouro. Olha só, erro, hein? Erro. Asseverando que valiam 5.000. 5.000. Comprei as joias, crendo haver realizado excelente negócio, descobrindo afinal que o preço delas é inferior a 2 ovos cozidos. Reclamei diretamente contra o Zorobabel, né, mendigo. Mas este vagabundo já me gastou o rico dinheiro, as 5 moedas de ouro, já gastou. Exijo para ele as penas da justiça. Falou ele, Jonathan, para Eliaquim, que era o juiz. Ele é ladrão reles e condenável. O magistrado, Eliaquim, porém, que cultuava a justiça suprema, recomendou que o acusado se pronunciasse por sua vez. Então o Zorobabel: ô Zorobabel, me conta aí o que aconteceu. E ele conta: grande juiz, reconheço haver transgredido os regulamentos que nos regem. Eu errei, sim. Entretanto, tenho meus 2 filhos estirados na cama e debalde procuro trabalho digno, pois me recusam sempre, a pretexto da minha idade e de minha pobre apresentação. Realmente enganei, Jonathan, realmente enganei meu próximo e sou criminoso, mas prometo resgatar o meu débito logo que puder. Falou de maneira bem simples. O juiz meditou longamente e sentenciou. Vamos lá, agora é a sentença. Para Zorobabel, o mendigo, 5 chibatadas, aonde? Entre 4 paredes, a fim de que aprenda a sofrer honestamente, sem assalto à bolsa dos semelhantes. E para Jonathan, o ricaço, o mercador, 20 chibatadas na praça pública, de modo a não mais abusar dos humildes. Entenderam? O negociante protestou. Jonathan protestou. O que eu ouço? Sou vítima de um ladrão e devo pagar por faltas que não cometi. Iniquidade, iniquidade, ele gritava. O magistrado, todavia, bateu forte com um martelo sobre a mesa, chamando a atenção dos presentes, e esclareceu em voz alta: Jonathan, que é o comerciante rico, a justiça verdadeira não reside na terra para examinar as aparências. A justiça não é para examinar as aparências. Zorobabel, o vagabundo, o pobre,
chefe de uma família infeliz, furtou-te 5 peças de ouro no propósito de socorrer os filhos desventurados. Porém, tu, por tua vez, tentaste roubar dele, valendo-te do infortúnio que o persegue, o pobre Zorobabel, apoderando-te de um objeto que acreditaste valer 5.000 peças de ouro ao preço irrisório de 5. Quem é mais nocivo à sociedade perante Deus? O mísero, Zorobabel, né? O mísero, esfomeado que rouba um pão a fim de matar a fome dos filhos? Ou o homem já atendido pela bondade do Eterno, com os dons da fortuna e da habilidade, que absorve para si uma padaria inteira, a fim de abusar calculadamente da alheia indigência? Quem furta por necessidade pode ser um louco, mas quem acumula riquezas indefinidamente, sem movimentá-las no trabalho construtivo ou na prática do bem, com absoluta despreocupação pelas angústias dos pobres, muita vez passará por inteligente e sagaz aos olhos daqueles que, no mundo, adormeceram no egoísmo e na ambição desmedida. Mas é malfeitor diante do Todo-Poderoso, que nos julgará a todos no momento oportuno. E sob a vigilância de guardas robustos, Zorobabel, o mendigo, tomou 5 chibatadas numa sala com portas lacradas, para aprender a sofrer sem roubar. E Jonathan, o comerciante, apanhou 20 na via pública, de modo a não mais explorar, sem escrúpulos, a miséria, a simplicidade e a confiança do povo. Aí nós vemos que, em termos de justiça, nos falta tanto ainda, né? Erramos tanto. Nós fazemos uma avaliação de justiça que não é rigorosamente a justiça. Não. O poderoso tem privilégios. O pobre, esse responde por tudo. Então, temos que pensar, né? Então, lei de causas e efeitos. Isso é importante a gente ter em mente. Plantio e colheita. Como está o seu plantio? Está bom? Se o seu plantio está bom, a colheita será boa. E o seu plantio, como está? Está ruim? A colheita vai ser dolorosa. Combinado, pessoal? Vamos lá. Vamos encerrando então. Olha, quem está aqui? Vendo a Landinha, o Paulo Serrato, a Áurea, a Maria Linda, a Francisca, no Instagram. Ixi, tem gente aqui, Marcos Giabani, Lene Sudri, Elisegorian, acho que é isso, né? Marcos Espinosa. Então, vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente Jesus. Sempre Jesus. E a Ele agradecemos, porque com os seus ensinamentos nós estamos aprendendo a semear melhor. Semear com mais seriedade, com mais responsabilidade, com mais amor, com mais respeito. E a colheita? A colheita acontecerá de conformidade com aquilo que semeamos. Então temos que agradecer muito a Jesus por esses ensinamentos que Ele nos deixa em todas as ocasiões, e agradecer ao Pai pelas leis eternas, divinas, como a lei de causas e efeitos, né? Então agradecemos a Jesus e vamos seguir mais essa semana confiante, alegre e trabalhando sempre na causa
do bem. Sempre na causa do bem. Queridos amigos, vamos ver quem mais está aí. Marcos Roberto está chegando. Um grande abraço a todos vocês. Foi uma alegria estarmos juntos. Sempre é muito importante estarmos juntos. Isso nos dá força, né? Nos anima, nos empurra para frente. Então, muito obrigado, pessoal, pelo carinho e pela paciência, tá bom? Pessoal, grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Semana que vem a gente tá de volta, tá? Tchau, tchau, todos vocês aí. Boa noite, boa noite.